Olá! No dia 13 de março de 2020, eu e outras centenas de alunas e alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie recebemos a informação de que, seguindo as orientações das autoridades de saúde, entraríamos de quarentena em razão do novo coronavírus. O que não sabíamos é que este distanciamento social duraria tanto tempo. Depois de 6 meses de ensino remoto, eu e mais alguns colegas retornamos ao Mackenzie para repormos algumas aulas laboratoriais. No nosso caso em específico, passarmos pela experiência de apresentarmos um telejornal dentro de um estúdio de TV. Ainda não é ideal, pois as reportagens que iremos exibir não foram feitas por nós, mas sim por colegas que tiveram a oportunidade de ir para as ruas no início do semestre passado, a quem agradecemos. E para completar esse telejornal, cada um de nós produziu um comentário sobre um determinado tema. Então, fique conosco, o Mac Notícias está começando. O Mac Notícias começa falando sobre mobilidade urbana. Vivemos em São Paulo, uma das cidades mais movimentadas do país. Antes da pandemia do novo coronavírus, milhões de pessoas circulavam diariamente pelas ruas da cidade, utilizando em grande parte o transporte público. Quem nos conta um pouco mais sobre esse assunto é a repórter Mariana Carvalho. Uma pesquisa feita em parceria com o Ibope e a Rede Nossa São Paulo, em setembro de 2018, revelou que o tempo médio de deslocamento dos paulistanos é de 2 horas e 43 minutos por dia, no trajeto casa-trabalho e sempre utilizando o transporte público. Beatriz Pereira faz parte dessa estatística. Ela gasta, em média, 2 horas e 30 minutos no transporte coletivo para ir à faculdade, ao trabalho e retornar para casa. Eu saio de casa às 6 horas, às vezes estou atrasado, saio às 6h30, mas hoje é um dia legal, estamos saindo assim 6h17, o ônibus demora mais ou menos 25 minutos daqui até o metrô, eu pego o metrô Carrão, então do metrô Carrão até a República dá mais uns 30 minutos, 35, então eu levo mais ou menos 1h10 para chegar na faculdade. O ônibus utilizado por Beatriz leva em torno de 30 minutos até a estação Carrão do metrô. Ela conta que geralmente os ônibus estão cheios, mas em dias que consegue um lugar para sentar, aproveita para adiantar alguns afazeres. A gente acabou de descobrir que a linha vermelha está com a velocidade reduzida, então isso significa que a gente vai chegar atrasado na faculdade. Todos os nossos planos de chegar às 7h30 estão quebrados, não vai dar. A gente vai chegar o quê? Umas 7h45, 7h50 e vai ser isso. Para atender a demanda de São Paulo, mudanças significativas ocorreram, como, por exemplo, a alteração da velocidade dos trens, que passou de 50 para 80 km por hora, e aproximadamente 30 linhas de ônibus da capital que ganharam novos pontos de parada e alterações no itinerário. Segundo a SP Trans, essas mudanças fazem parte da rotina da empresa, que visa manter o sistema atualizado para atender os usuários. Porém, outras modificações ainda são necessárias para melhorar a mobilidade urbana da cidade. Para Celso Minozzi, professor de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, não seria necessário expandir a malha de transportes da cidade de São Paulo. Na verdade, o melhor seria reorganizar e conectar o que já existe. O problema não é tanto o número de carros que a gente tem, mas é a forma da cultura que a gente tem em relação ao carro e, obviamente, a outras formas de distribuição. Então, assim, a gente pode comparar, nós somos aptos, nós temos praticamente tudo que os outros têm. A cidade de São Paulo tem 12,2 milhões de habitantes. Dentre eles, aproximadamente 8 milhões de pessoas utilizam o transporte público diariamente, sendo o metrô o preferido dos paulistanos pelo 5º ano consecutivo, segundo pesquisa do jornal Folha de São Paulo. Com a pandemia do novo coronavírus, os serviços de stream passaram a ser uma opção para aqueles que querem um gostinho do cinema no conforto de sua casa. Quem conta mais um pouquinho sobre este tema é a Esther Vitória.
Sem poder ir a casas de show e cinema, a diversão fica por conta das lives no YouTube e dos serviços de streaming. Em casa e pagando bem menos do que o ingresso tradicional, o usuário tem acesso a grandes espetáculos e ótimas produções cinematográficas. A Netflix é a opção com maior audiência e uma vasta variedade de filmes e séries em seu catálogo. Em seguida, vem a Amazon Prime Video, que tem feito muito sucesso este ano e por um preço mais acessível que sua concorrente. HBO Max e Apple TV Plus também são ótimas opções, mas quem vem chamando a atenção é a plataforma Disney Plus, que deve chegar ao Brasil em novembro e já tem várias produções exclusivas a caminho. Com tantas opções, os usuários têm motivos de sobra para permanecer em quarentena e aproveitar a sensação de ir ao cinema, mesmo em casa. Dentro deste cenário, a utilização das redes sociais aumentou consideravelmente, por ser o único meio de comunicação entre as pessoas. Essa situação agravou a saúde mental e física de muitos, considerando que o contato virtual afeta o modo como vivemos e nos relacionamos. Acompanhe o comentário de Beatriz Morgado. Durante a pandemia, gerada pela crise do novo coronavírus, o uso das mídias sociais cresceu consideravelmente, pois se tornou o único meio de comunicação das pessoas em isolamento. Um estudo da consultoria Kantar, com dados de mais de 25 mil pessoas, realizado entre os dias 14 e 24 de março, indica que Facebook, WhatsApp e Instagram tiveram um crescimento de cerca de 40% no período. Nesse contexto, as interações criadas pelas redes sociais afetam diretamente o nosso psicológico e até o modo como vivemos. Em um artigo sobre isolamento social, a Associação Americana de Psicologia cita uma análise de estudos científicos sobre a falta de conexões sociais. A pesquisa indica que o isolamento pode trazer riscos à saúde, como desenvolver o hábito de fumar 15 cigarros por dia ou alcoolismo. O estudo mostra ainda que a solidão e o isolamento social são 2 vezes mais danosos à saúde física e mental do que a obesidade. No próximo bloco, vamos falar sobre estágio universitário, futebol e política. O Mac Notícias volta já. O Mac Notícias está de volta e começa falando de futebol. Os campeonatos retornaram no mundo inteiro. Quem traz essas informações é o repórter Chico Freitas. Após um longo período, o mundo do futebol começa a ficar agitado novamente, principalmente com a volta do futebol europeu na segunda semana de setembro. Destaque para o retorno da Premier League na Inglaterra com os grandes favoritos, como o atual campeão Liverpool, o forte Chelsea que movimentou o mercado da bola e o Manchester City do badalado técnico Pep Guardiola. A La Liga na Espanha também volta com Messi permanecendo no Barcelona e a disputa para tirar o título do atual campeão Real Madrid será intensa, podendo marcar a última temporada do craque argentino com a camisa da equipe catalã. Na Itália, a expectativa é grande para o time da Juventus com Cristiano Ronaldo e seu novo técnico, o ídolo italiano Andrea Pirlo. Vale lembrar também que a Champions League já está acontecendo em sua fase preliminar, e a fase de grupos está prevista para o início em outubro, com o poderoso Bayern de Munique vindo com tudo para defender seu título conquistado na temporada 2019-2020. Por aqui, além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, os principais times nacionais também têm pela frente a tão almejada Taça Libertadores da América. Se no primeiro semestre de 2020 o futebol fez muita falta, agora é o momento de aproveitar. Teremos jogos para todos os gostos. Nessa fase da vida, a universidade e os incentivos que ela dá para os seus alunos têm um papel primordial. A repórter Zena Base mostra pra gente como isso se dá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais, as instituições de ensino incentivam os alunos a ingressarem no mercado de trabalho. Um exemplo é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com mais de 30 mil estudantes e 49 cursos, ela prepara o aluno por meio de agências internas e sob a supervisão de professores. É o caso de Vinícius Murad, aluno de jornalismo que conseguiu estágio por meio de um programa da própria universidade. Comecei a estagiar no primeiro semestre e o meu primeiro estágio foi aqui dentro da universidade, através da TV Mackenzie. Quanto mais cedo você entra no mercado, mais cedo você está em contato com as pessoas e já adquire uma experiência boa para quando você se formar,
já está apto para trabalhar. Assim como Vinícius, Ellen de Oliveira também teve a sua experiência profissional dentro da universidade. Também estudante de jornalismo, ela atua na Agência Júnior de Comunicação, onde entrou por meio de um processo seletivo que abre vagas a cada semestre. Eu estou produzindo umas coisas que eu sei que colegas de classe meu tentaram para trabalhos da faculdade e não conseguiram. Para o aluno é muito importante porque a gente tem uma vivência aqui como se fosse uma empresa real. No mercado de trabalho, não adianta apenas a formação acadêmica, é necessário experiência no ramo. Além de atividades extracurriculares e intercâmbios no exterior, o diferencial para o estudante que procura se destacar no mercado é o estágio. Dados da Associação Brasileira de Estágio mostram que, só na região sudeste, quase 1,5 milhão de estudantes estão matriculados em cursos de nível superior, mas somente 31% trabalham. O Mackenzie oferece um setor de estágio dentro da própria universidade. O local funciona como uma ligação entre os alunos e as empresas. Hoje, Mackenzie tem convênio direto com mais de 16 mil empresas. Além das empresas que a relação com a Mackenzie tem direto, ele também tem convênios com agentes de integração. Hoje são 136 agentes de integração conveniados com a Mackenzie. No Mackenzie, se nós considerarmos o ano de 2019, de janeiro a dezembro, mais de 25 mil alunos passaram em atividade de estágio. Na agência, os alunos contam com apoio e supervisão de professores. Para Marlon Muraro, coordenador da agência de comunicação, a agência funciona para o aluno como um laboratório. A agência Júnior, na verdade, ela funciona como um grande laboratório. Então, os alunos têm a oportunidade de vivenciar numa agência júnior o que eles vão encontrar no mercado assim que eles se formam ou quando começam a fazer um estágio remunerado. Eu acho um grande laboratório para quem quer seguir carreira em agências. Muitas empresas preferem alunos que já tenham tido essa experiência. Fora as habilidades e a capacidade que acho que a sala de aula entrega para esse estudante, o mercado hoje pede muito, exige muito que esse estudante tenha uma capacidade de interrelacionamento pessoal. O que significa isso? Capacidade de trabalhar em equipe. Bruna Nogueira, estudante de engenharia, também saiu da empresa júnior do curso. Atualmente, ela estagia na Ambev. Então, eu recomendo para qualquer pessoa que tenha oportunidade de entrar numa empresa júnior ou numa, liga acadêmica, que realmente todo mundo que participou da empresa júnior está super bem empregado, então é bem bacana. As eleições municipais estão chegando e na cidade de São Paulo, ao que tudo indica, o cenário será bastante movimentado. Quem fala sobre o tema é Fernando Polacchini. Faltando um pouco mais de 30 dias para as eleições municipais, ainda podemos observar que o cenário político está em formação. A resolução de diversos partidos é que será uma eleição um tanto complicada. É provável que possamos ver nessa eleição a real força do efeito Bolsonaro, caso o presidente apoie algum dos candidatos. Mas até o momento, não está claro como será a sua participação na campanha em São Paulo. É importante ressaltar que o Estado serve como um termômetro político brasileiro e 2022 está logo ali. A grande novidade dessa eleição em São Paulo talvez seja o fato de que, depois de muitos anos, o partido mais forte da esquerda não será o PT. Pesquisas apontam que Guilherme Boulos, candidato do PSOL, pode ter mais votos que Gilmar Tato, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Outra força da esquerda que desta vez não quis fazer dobradinha com o PT é o PCdoB, que lançou o próprio candidato, o deputado federal Orlando Silva. Os principais candidatos da direita são Celso Russomano, do Republicanos, e Joyce Hasselmann, do PSL. De uma coisa parece haver consenso, pelo menos por enquanto. Bruno Covas, do PSDB, atual prefeito, estará no segundo turno. Agora é esperar a campanha para ver quem terá forças para chegar lá e disputar com Covas a prefeitura da cidade. E o mundo político internacional também começa a se aquecer. Com as eleições dos Estados Unidos se aproximando, se espera um clima de tensão na terra do Tio Sam. Acompanhe o comentário internacional com Edward Pepe. O mundo está de olho no resultado da disputa entre Donald Trump e Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Em 2016, Trump foi eleito sem ter a maioria dos votos, mas sim com a maioria dos delegados, que é como funciona o pleito por lá.
Para essa eleição, as últimas pesquisas mostram o democrata Joe Biden na frente do atual presidente, mas assim como na disputa passada, nem sempre as pesquisas acertam. Se no início do ano a reeleição de Trump já era dada quase como certa, com a pandemia do coronavírus e a ascensão das manifestações antirracistas, o cenário mudou totalmente. O país mais rico do mundo está com a economia abalada, tem a maior quantidade de mortos infectados pela Covid-19 e viu reacender em grande parte da população um clamor pelo fim do racismo e da brutalidade policial. Faltando menos de 2 meses, republicanos e democratas correm contra o tempo. Trump aposta suas fichas em uma possível vacina antes das eleições e elevou também o tom contra a China. Já Biden conseguiu unificar o centro e a esquerda democrata e se aliou a Kamala Harris, um nome em ascensão na política do país. Resta saber se agora, com os debates, o ex-vice de Barack Obama terá fôlego e no auge de seus 77 anos vai conseguir derrubar o poderoso e bilionário Donald Trump. E o Mike Notícias fica por aqui, acreditando que possamos retornar a nossas atividades o mais breve possível. E enquanto isso não acontece, continuamos torcendo para que os profissionais de saúde do mundo todo consigam produzir uma vacina que nos permita voltar à normalidade. Pois hoje, 18 de setembro de 2020, já são quase 1 milhão de mortos em todo o mundo e mais de 29 milhões de infectados. Só no Brasil, são mais de 130 mil mortos e quase 4 milhões e meio de infectados. É muito importante lembrar que a diminuição desses números depende das atitudes de cada um de nós. Até o próximo programa!